Voltamos, galera. Vamos lá, vamos aqui para a tela, vamos falar um pouco sobre internet das coisas, que também tem a palavrinha, a sigla, né? IoT, beleza? IoT, IoT, internet das coisas. Então, internet das coisas, como eu falei, são dispositivos, redes de dispositivos que trocam informações entre si. Tá? Então, isso está crescendo muito no mundo, isso já é utilizado em vários lugares, como eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, a internet das coisas tem dispositivos do nosso dia a dia, né? A gente vê aí tablets conectados com micro-ondas, já vi também, conectado com geladeira, ar-condicionado, eu ia falar ar-condicionado, falei micro-ondas. A câmera que eu controlo pelo celular, então os dispositivos estão conectados. É isso que é a internet das coisas. Antigamente, só o computador conectava a internet, né? Aí depois veio celular, tablet, relógio de pulso, geladeira agora conectada à internet. Então, para esses dispositivos trocarem informações entre eles, imagine uma TV que vai trocar informações, se comunicar com um tablet, por exemplo, e um tablet que também vai se conectar com uma geladeira, vamos dizer que tem uma geladeira aqui, eles precisam de estar conectados, né? Eles têm uma conectividade para eles trocarem informações entre eles. Aqui é o tablet, aqui é a geladeira. Isso é uma rede de coisas conectadas, né? De dispositivos. Isso é a internet das coisas, por isso que eu estou falando sempre coisas. Então, para que isso funcione, conectividade. Essa conectividade está evoluindo com o tempo, e quando isso evolui, dá a possibilidade desses dispositivos se conectarem no mundo inteiro. Entenda. Vamos lá, ó. NFC, ela é uma tecnologia de aproximação. O NFC é muito usado hoje, ó, para fazer a conectividade desses dispositivos assim, ó, carro, né, você controla o carro pelo celular, né, você abre o carro encostando o celular, você também usa muito em cartão, né, você aproxima o celular na maquininha de cartão e ele entende aí que você está conectado, e aí você pode passar o cartão pelo celular, pelo aplicativo do banco. Então isso aqui é NFC, né, é uma tecnologia de aproximação, tá? Então você aproxima e aí você conecta os dois dispositivos, eles conseguem se comunicar. Então é uma conectividade de aproximação, tá? Tem que estar próximo mesmo, beleza? Bluetooth já é uma conectividade maior distância. Então hoje você vê as pessoas usando caixinha de som conectada no celular. Isso é Bluetooth. Bluetooth ele é utilizado para essa comunicação de curta distância. O Bluetooth ele chega aí a no máximo 100 metros. Dependendo da tecnologia. A tecnologia mais comum são 10 metros. Então você tem uma conectividade de pequena distância, você pode fazer conexão via Bluetooth. Então o Bluetooth é utilizado. Quando a conexão é uma distância maior, você pode usar o Wi-Fi da sua casa, conexão Wi-Fi da sua casa. Então se é mais distante, você pode usar o Wi-Fi da sua casa. Só que a Wi-Fi, dependendo dos dispositivos que você está usando, ele vai chegar ali a 100, 200 metros, depende dos dispositivos que estão sendo utilizados. O equipamento, a qualidade do equipamento, enfim, tá? E se você quer conectar a longa distância, você conecta via internet, tá? O Wi-Fi é dentro da sua casa. E se você quiser conectar, você está aqui da sala de aula, ou do trabalho, ou de uma viagem, você está em Paris, você está na Inglaterra, e aí você quer ver lá se a temperatura da tua geladeira tá boa. Aí você entra aqui né, pelo celular. Então, a conectividade da internet. E aí, além de dispositivos e conectividade, esses dispositivos, eles também podem se comunicar ou até mesmo saber se estão próximos um do outro, verificar temperatura, verificar se está quente, se está frio, se está molhado, a partir de sensores. Então, sensores também são utilizados dentro dessa tecnologia chamada de internet das coisas. Então, você imagina, a internet das coisas tem tudo isso aí que a gente falou. Dispositivos que se comunicam, para se comunicar precisam de conectividade, e essas conectividades, muitas vezes, como a gente quer que os dispositivos sejam um pouco independentes, eles podem ter sensores. Um dispositivo chegando próximo,
do outro, eles podem se afastar. Exemplo, você tem carros hoje, carros que pilotam sozinho. Nós vamos falar desses carros daqui a pouco. Você coloca o destino, a gente já sabe que nós temos satélite, criando esses mapas, a gente já tem esses mapas que são utilizados pelo Waze, pelo YouTube, pode ser usado por esse carro, colocou o destino, só que o carro tem que saber se ele está encostando na via, se ele está encostando em outro carro. Então esse carro, ele se comunica com outro carro, que se comunica com outras coisas através de sensores. Tá vendo? Então o sensor é muito usado na internet das coisas. E a evolução desses sensores evolui a internet das coisas. E a evolução da internet das coisas evolui a inteligência artificial como um todo também. E também precisa de energia, né, gente? Para esses dispositivos estarem ligados, eles precisam de energia. Tá? Então aqui eu vou dar alguns exemplos de internet das coisas para a gente avaliar. Aqui eu já falei do NFC, você vai usar o relógio ou o celular para abrir a porta do teu computador, enfim, controla o som do computador também, o som do computador, o som do carro, você pode ligar a partir da aproximação e assim vai. E aqui uma casa inteligente, uma casa no formato de IoT. Então você consegue através do tablet ligar a televisão, aumentar o som, ligar o som. Como a distância aí do tablet é pequena, pode ser via Bluetooth, né? Pode ser via Wi-Fi também, se você quiser uma distância um pouco maior. Wi-Fi é a internet sem fio da sua casa, não é a internet, né? A rede sem fio da tua casa. Né? Então você pode controlar a temperatura a partir de um aplicativo que está nesse tablet, né? Você está no tablet com o aplicativo fazendo esse controle e tudo. E esse aplicativo, só para você entender, ó, o tablet é o dispositivo físico, e aí a internet das coisas é porque ele pode se comunicar, e a internet das coisas aí pode ter sensor de temperatura, né? Olha lá, o sensor de temperatura o sensor de temperatura na geladeira vai ver se a geladeira está quente ou se ela está fria. Tá vendo por que precisa do sensor? E o sensor vai avisar essa pessoa, vai avisar o aplicativo, o programa que está conectando o dispositivo com o tablet, né? Com o dispositivo com a geladeira. Então tem que ter sensor. Então imagine o seguinte exemplo. Você tem um tablet e você tem lá na Secretaria de Saúde, isso aconteceu muito, ou precisou muito durante a pandemia do Covid. Aí você tinha lá as geladeiras que mantinham as vacinas, né, na temperatura normal. Se essa geladeira cai um pouco a temperatura, perde as vacinas. Então eles colocaram o quê? Eles colocaram um tablet ligado a essas geladeiras, esses freezers, e esses freezers tinham um sensor de temperatura. Quando esse identificava que estava fora da temperatura, ele avisava para a pessoa que estava com o tablet em casa ou em outro lugar lá da organização para ir lá, né, e fazer essa mudança. Então você pensa, beleza, professor, então as coisas estão conectadas, precisam de sensores. E em qual lugar aí vai entrar a inteligência artificial? A inteligência artificial ela vai estar, por exemplo, em um software nesse tablet. E o software que está nesse tablet pode encontrar padrões de comportamento dentro dessa casa, né? Padrões de comportamento desse ser humano aqui dentro dessa casa e começar a automatizar algumas coisas, como quando ele chegar, a luz acende. No horário que ele vai chegar, um pouco cedo, um pouco tarde, o aplicativo pode avisar para ele, a inteligência artificial avisar para ele que se perguntar, né, agir como uma pessoa, né, agir como uma pessoa que trabalha na casa. Você já está chegando em casa, né, pelo que eu sei. Pode estar tudo conectado. Então é isso que a gente tem que entender. A inteligência artificial vai usar todos esses mecanismos, tudo para simular o comportamento humano. Tudo bem? Aí você tem a geladeira. A geladeira, dispositivo ligado aqui, ó, a um aplicativo no celular. Tá vendo? Então as coisas estão conectadas. E aí esse aplicativo pode pegar os dados, as coisas que estão na geladeira, né? Porque pode ter um cadastro ali na geladeira, e simplesmente o aplicativo, com base nessas coisas, gerar receitas para a pessoa. Ou dizer para a pessoa que tem que fazer uma reposição,
Então, tá vendo? Inteligência artificial está simulando ali, dando sugestões a respeito dos ingredientes que ela tem na geladeira. Enfim, é só para vocês terem uma ideia. E, como a gente viu, uma das coisas importantes para a inteligência artificial evoluir é a conectividade. Então, por exemplo, eu já tive algumas experiências com inteligência artificial, não, com internet das coisas. Eu tinha não é uma fechadura, como é que eu vou chamar? Uma maçaneta inteligente em um apartamento que eu tinha aqui em Brasília. E aí, quando eu ia controlar essa maçaneta à distância, por exemplo, alguém queria ir lá em casa, eu apertava o botão e ele abria a casa eu mesmo estando em outro lugar. E um dia eu tentei fazer essa abertura e não consegui, por causa da conectividade. A conectividade no lugar que eu estava ruim. Então, eu tinha que controlar pela internet, mas a internet não estava boa naquele momento. Então, eu demorei um tempão para conseguir fazer isso. Então, a pessoa ficou chateada lá para abrir a porta, entendeu? Então, acaba que essa conectividade, para a evolução dessa tecnologia internet das coisas e, consequentemente, a inteligência artificial, tem que ter uma conexão melhor. E aí surge a 5G. Quando surge o 5G, 20 vezes mais rápido, estabilidade, porque quando é mais rápido dá essa estabilidade, não são muitas pessoas consumindo ao mesmo tempo, é a evolução da IoT. A IoT começa a impulsionar mais ainda, as pessoas criarem mais coisas, as startups começam a pensar em mais, e as coisas vão evoluindo ainda mais. 90% menos de consumo de energia, porque a IoT, ela precisa de energia. Esses dispositivos, às vezes, não estão ligados na tomada. Eles são dispositivos com bateria. E bateria, você sabe que consome. Então, consome menos energia, melhor ainda para a IoT. Então, a IoT evoluiu bastante com o crescimento da 5G. Na verdade, o crescimento não. Trazer a 5G aqui para o Brasil fez com que a IoT aqui fosse mais expandida ainda, uma tecnologia mais usada ainda na inteligência artificial. Então, a gente teve aí a evolução da IoT. E aí começa, se evolui um, evolui outro, né? Então evoluiu a conectividade, evoluiu a IoT. E a IoT vai ser mais usada ainda na inteligência artificial. Então a gente coloca mais dispositivos agora aqui, ó. Não só computador e tablet e celular, mas também IoT. E aí a IoT evoluindo, as pessoas começando a procurar essa tecnologia para usar em vários lugares, como eu vou mostrar para você, os algoritmos inteligentes precisam ser desenvolvidos para ser melhor utilizado ainda esses equipamentos. Para que esses equipamentos sejam, por exemplo, esses equipamentos que nós falamos, geladeira, ali só foi um exemplo, né? Geladeiras, elas têm um comportamento autônomo. Elas começam a ter um comportamento autônomo por causa do algoritmo inteligente, que começa a ter esse comportamento. Então, meu celular me avisa que a geladeira está na temperatura mais baixa. Eu não perguntei para ele, ele me avisou. Então, ele teve um comportamento autônomo, através da inteligência artificial, através desse algoritmo inteligente. Os carros autônomos, que era o que eu estava falando para vocês, os veículos autônomos, faltou essa palavra, autônomo, né? Usa inteligência artificial. O veículo, ele tem sensores, né? Então esse veículo, ele consegue identificar que está próximo um do outro, consegue identificar aí também se está saindo da via ou não. Então acaba que esses veículos usam internet das coisas, que são sensores, conectividade, né, e tudo mais. E tem que ter um programa inteligente, porque é o programa que vai dirigir o carro. O programa vai usar essa internet das coisas, sensores, as coisas se comunicando por causa da conectividade, a 5G dando essa impulsão nesse tipo de tecnologia. Então, o cara vai desenvolver um programa que vai simular o comportamento humano aqui. Porque o cara está dirigindo, quando é que ele puxa para o lado ou para o outro? Se ele estiver quase batendo, ele está sentindo, ele está quase batendo, ele puxa para o outro lado. Então, para pilotar igual ou similar a um ser humano, tem que ter um programa que identifique esses padrões de comportamento e consiga fazer esse carro pilotar sozinho, tá? E a gente já tem muita ferramenta aí e com certeza já evoluiu bastante isso. Então, nós temos hoje
veículos autônomos, usando essa ideia que eu falei, tá? Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando demais dessa aula gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Estamos na reta final de preparação para o concurso da Caixa Econômica Federal e eu quero te falar uma coisa muito importante. Muitos alunos deixam de ser aprovados por causa dessa reta final. Tem que se fazer um ajuste fino, você tem que revisar os tópicos mais importantes, passar por todos os tópicos mais importantes para a sua prova. É exatamente nesse momento que as pessoas deixam de ser aprovadas por não fazer esse ajuste fino, achando que já está sabendo de tudo, e isso é um dos maiores erros que acontecem, tudo bem? Muitos alunos me pediram para fazer algo como eu fiz para o Banco do Brasil, uma revisão final fechada ali para os alunos, e eu fiz algo melhor ainda para a Caixa Econômica. Cara, muitas questões mesmo. Muitos alunos aí viram essa revisão final e na hora da prova bateu exatamente com o que estava lá. Mas agora eu trouxe professores juntos comigo, não só vai ser eu na revisão final. Nós vamos fazer uma semana inteira de revisão, eu vou colocar aqui na tela para te explicar. E olha, é o momento de você fazer aquele último ajuste para você ser aprovado na Caixa Econômica Federal. Olha o que eu preparei aqui para vocês, é imperdível, gente. O Ironman, reta final, semana de revisão intensiva. O Ironman é muito conhecido aqui em Brasília, de semana de revisão final, e agora a gente trouxe para o online professores excelentes, como vocês estão vendo aí, eu creio que a maioria vocês conhecem, e você vai ter revisão tanto para técnico, sem ser da área de TI, quanto também para técnico da área de TI, tá? Então você pode fazer a matrícula em qualquer um dos dois. E vou falar, são 2 professores por dia, 2 matérias por dia. Então, no mesmo dia que vai ter lá gramática, vai ter lá tecnologia da informação também. E aí, na parte de TI, todos os dias vamos ter aula de TI. Todos os dias vamos ter aula de TI, que é a parte mais específica, com outra matéria. No mesmo dia nós temos 2 matérias, tá? E também você que não é da área de TI também, a parte específica, que seria a parte de atendimento, que você vai ter aí com o Rafael Barbosa, para mim, o melhor professor dessa área, você vai ter também vários dias das matérias mais importantes, como conhecimentos bancários também, tá? Então, galera, é uma revisão muito importante para a prova, vai ser de 13 a 17/5, das 19 às 23, ao vivo em um canal fechado só para aqueles que estão participando. A revisão intensiva, eu vou botar aqui para vocês terem noção dos valores. Você tem aqui, ó, o primeiro lote R$ 99,00, segundo lote 150, terceiro lote 220. O primeiro lote já está acabando, o link está na descrição do vídeo. E olha o tanto de coisa que você tem aqui nos bônus, ó, gente, ó. Gabaritando inglês. Em 3 horas você vai ver um conteúdo muito legal para você gabaritar inglês, ó. Pacote com 10 temas de redação, tá? 10 temas e já os modelos de redações para você ver como é que seria uma escrita perfeita. A apostila digital com as questões gabaritadas, 3 simulados inéditos e comentados e um funil de teste final, que é um jogo interativo e estatístico. Aí você fala, como assim? Veja, você vai fazer os 3 simulados, né? Você vai ter os 3 simulados aqui. E a gente sabe que simulado é uma coisa interessante, né? A gente vê exatamente como que pode cair na nossa prova. E também nós temos as questões que nós vamos usar durante a revisão. Então tudo isso eles vão colocar em um jogo interativo que você vai repetindo e ele vai mostrando as notas que você vai tendo. E ele vai deixar você passar de fase de acordo com as notas que você vai tendo. Então, em resumo, esse jogo interativo é legal porque você vai pegar as questões que você viu durante o Ironman, mais as questões do simulado e vai revisar de novo esse conteúdo. Ou seja,
tudo que você está vendo na revisão, você vai ver 2 vezes. Isso é muito legal mesmo. É uma metodologia que faz muita gente acertar questões na prova. Lembrando que as aulas são ao vivo e online, mas no final da aula ela fica disponível na plataforma para quem adquirir. Então, não deu para eu assistir ao vivo, eu quero assistir no outro dia. Sim, pode assistir no outro dia. Professor, eu posso rever também a aula no outro dia? Pode também, porque as aulas vão ficar disponíveis. Então, gente, 13 a 17/5, imperdível. Telefone de mais informações estão aqui, tá? E os links para você fazer a matrícula está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado. Era o recado que os alunos pediram para eu fazer aqui no YouTube. Me pediram essa revisão final, eu consegui aqui juntar os melhores professores aqui das carreiras bancárias e ficou muito bom. Vai ser um evento muito legal, eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. Galera, então o link está na descrição, agora pode voltar para sua aula. Abraço e até a próxima. A inteligência humana, vamos voltar aqui. Capacidade de extrair informações de vários lugares. Aprendendo. Então eu aprendo com experiência e quando eu quero mais experiência, estudar mais, aprender mais, eu vou pegando informações de vários lugares. Adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. E nunca esqueça que o ser humano ainda tem a emoção e que às vezes faz o cara perder um pouco da razão. Emoção de tudo quanto é tipo que a gente sabe, né? Beleza? Emoção é dor, tristeza, revolta, né? Isso aí é emoção. E aí a inteligência artificial, será que ela consegue pensar com razão? Razão, sim. E com emoção? Será que ela consegue? Depois nós vamos chegar lá. Então, aprende, armazena a informação, recupera a informação e toma decisão. Aprende, armazena a informação, recupera essa informação e toma decisão. E ainda eu posso colocar aí, aprende, armazena aqui na memória, o ser humano, para depois ele usar essa informação que ele adquiriu com experiência, recupera essa informação e toma decisão. Só que ele hoje não toma decisão só com o que ele sabe, não. Hoje o ser humano toma decisão não só com o que ele sabe, porque às vezes ele acha que aquilo que ele sabe não é o suficiente. Então ele começa a procurar informações também de outros lugares para fazer esse relacionamento. O ser humano mais inteligente, né? Começa a perguntar para outras pessoas, né, para tomar uma decisão, pesquisa hoje na internet, olha o tanto de fonte de informação, livro, internet, pessoas, a gente está muito mais próxima das pessoas, celular, rede social, o cara tem um monte de fontes de informação. Aí, galera, por isso que eu gosto de fazer essas comparações, até mesmo para depois, se você for debater esse assunto, você tenha propriedade para debater, até para provas discursivas que falarem do assunto, você vai ficar sabendo muito embasamento teórico e prático aqui para você responder esses questionamentos. Então, a inteligência artificial, ela imita isso aí. Ela aprende, porque tem uma pessoa que ensinou ela, né? Aprendizado de máquina, daqui a pouco vocês vão entender como é que ela aprende, mas ela aprende e aí ela vai aprendendo com experiência. Com coisas que vai acontecendo ali no aplicativo, ela vai guardando mais informações, vai aprendendo mais. E ela vai gerando essas informações. Eu vou dar um exemplo. Chatbot. O que é um chatbot? Chatbot é um robô que atende as pessoas. Então você entra no aplicativo do banco, aí você acha que está sendo atendido por uma pessoa mesmo, que está lá digitando do outro lado, na verdade é um programa, é um robozinho que está te atendendo. Então, esse robô, hoje, ele já faz muita coisa, mas nós vamos deixar isso para falar lá para frente. Mas uma das coisas que ele faz, tudo que você está digitando ali, se você perguntar alguma coisa assim, o cartão de crédito, ele já sabe, ele aprendeu, as pessoas treinaram esse algoritmo com machine learning, aprendizado de máquina, treinou com dados que naturalmente as pessoas perguntam, que são as perguntas frequentes. Então ele coloca ali falando, se a pessoa perguntar isso aqui, você tem que responder isso aqui. Perguntou isso aqui, tem que responder isso aqui. Perguntou isso. Então ele treina esse chatbot, treina esse algoritmo inteligente para identificar perguntas e respostas, e qual resposta ele tem que dar. Beleza. Só que aí chega um momento, né? Eu contando aqui a história, chega um momento que as pessoas começam a fazer perguntas mais
que não foram treinadas por ele, e acaba que ele não tem resposta, ele só vai ter uma resposta padrão, ó, não consegui entender. Beleza? Porque ele é um robô, ele foi treinado com esses dados. Certo? Só que aí isso foi evoluindo. Agora, esses robôs fazem o quê? Você vai digitando, se ele não souber, ele manda você perguntar de novo, e quando você pergunta de novo, ele armazena essas perguntas. Tá? E aí, quando ele armazena essas perguntas, depois pode passar por um processo de aprendizagem de novo. Ó. Ele receber a pergunta e a resposta. Então ele começa a se alimentar de coisas que ele armazena e recupera, Ele vai armazenando as respostas, perguntas das pessoas e depois vai relacionando e vai conseguindo aprender mais. Então ele aprende, armazena, recupera, aprende, armazena, recupera, aprende, armazena, recupera e toma decisões. Ou então mostra informações para tomada de decisão, né? Que é o que a inteligência artificial faz muito bem. Ela mostra informações e quem toma decisão é o humano. Então preste atenção. Essa recuperação de informações não é só no software. Ele pode começar a pegar informações de vários lugares, já que a gente tem o Big Data, uma grande quantidade de dados espalhados no mundo inteiro e dados às vezes abertos para consulta. E quando é aberto pode ser consultado por qualquer aplicativo, tá? Então vamos chegar lá. Vamos lá. Carro elétrico e autônomo. Empresa Tesla. Beleza. Tesla, ela é líder aí nesses carros elétricos e autônomos, uma grande evolução para a humanidade. É o carro elétrico, não ter que usar combustível, né, esses combustíveis que a gente está acostumado, gasolina, diesel. Né, então acaba usando energia elétrica, beleza. E vou te dizer, energia, tá? É o carro que é elétrico, mas a energia ela pode vir também de energia solar, tá? Só para você entender, não é eletricidade. Ele vai colocar lá na tomada, beleza, mas a energia elétrica ela pode vir de energia solar e outros tipos que vocês conhecem. Mas é um carro elétrico. Não tem combustão, não tem combustível como a gente conhece, gasolina, em resumo, tá? Então é um carro elétrico. Primeira evolução. E autônomo, que é a evolução mais, né, puxada aí, que é o carro pilotar sozinho, né? O cara tá cansado ali, por isso que tem que saber quando usar. Você não vai ligar o carro, colocar teu filho e colocar, ó, leva meu filho lá e depois volta. Pelo amor de Deus. Você tem que saber usar isso aqui de forma ética. Já entrando aí na ética, né? Você tá cansado, bota o carro vai lá. Existem até filmes. Existe um filme aí, se eu não me engano, que tá na Netflix. Não sei se é um filme ou uma série, que critica esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? E, inclusive, tem uma crítica ao carro autônomo. Mas vamos lá. Então, Tesla, tá aí, ó. Tesla é um carro autônomo. Então, a gente está falando de inteligência artificial, você já sabe. Internet das coisas porque vai usar sensores, conectividade e, no caso, a energia, por causa da bateria e tudo mais, né? E assim por diante. E a aplicação com um algoritmo inteligente. Eu expliquei isso para vocês. Então, isso é a Tesla, né? A Tesla, ela tem um algoritmo inteligente, ela tem um programa aqui dentro do carro que faz com que ele tenha uma pilotagem, vamos dizer assim, autônoma e usa dados. Tem que sempre lembrar isso, ela usa dados para aprender ainda mais, porque ela vai saber e vai aprendendo com dados. Ela vai conhecendo coisas e vai aprendendo e armazenando, é aquela ideia. Então, para o Tesla, para esse carro da Tesla armazenar dados, ele não armazena no carro. Ele armazena esses dados na nuvem para depois recuperar. Tá? Então, ele faz isso aqui, ó. Usa a internet, ele é conectado à internet, esse carro, como a gente está falando, a internet das coisas. Ele usa a internet, se conecta à base de dados lá da Tesla e armazena o dado. Depois vai lá e recupera. E hoje você sabe que esse carro também, dependendo da aplicação que foi desenvolvida, pode buscar dados em outras fontes também. Para você ver que, com o tempo, as coisas vão evoluindo. Um governo de um determinado lugar pode fazer com que os sinais de trânsito emitam sinais, como eu falei para vocês, para a nuvem, né, para essa grande quantidade de dados na nuvem, que são os Big Data,
e depois o Tesla consiga buscar essa informação e aprender com essa informação. E aí você vai vendo como é que vai virando essa bolha aí, né? Então o carro precisa de internet e conecta uma base de dados e joga dados lá para depois recuperar. Tudo bem? E aí vai formando essa grande base de dados no mundo inteiro que a gente chama de Big Data. Aqui é um gráfico mostrando que a internet das coisas fez com que a grande quantidade de dados no mundo, que é o que a gente chama de Big Data, aumentasse ainda mais. Ó, dados gerados por, olha aí, sinal de trânsito. Né? Sinal de trânsito a gente chama isso aí de... Eu esqueço os nomes, né? Mas aí tem um monte de IoT, ó, gerando dados, e esses dados armazenados na nuvem, gerando essa grande massa de dados chamada de Big Data. Você vê que está tudo interligado, né? E aí é 2020, 50,1 bilhões, ó, bilhões. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender, gerando dados aí no mundo inteiro. E aí surge esse cara, né? Pra gente fazer um comentário aqui. É um dos caras mais comentados do mundo, né? O Elon Musk. E aí você vai entender uma ideia aqui dele, ó, a visão que ele tem. Então, ele é o fundador da Tesla, que é esse carro que vocês viram, tá? E esse fundador da Tesla, ele é fundador de outras marcas, como, por exemplo, SpaceX. A SpaceX é uma empresa de exploração espacial. Esse cara já tentou mandar foguete para o espaço, já falou que um dia ele vai conseguir fazer com que as pessoas possam viajar para Marte, essas coisas tudo, né? Depois vocês podem estudar um pouco sobre ele. Então ele manda foguete, tentou mandar foguetes e assim por diante, ele está em teste, fase de teste, essas coisas. Mas ele conseguiu, através do SpaceX, mandar um monte de satélite, né? Ele conseguiu, através do SpaceX, mandar um monte de satélite dele no mundo. Então tá aí, ó. Aqui é só um desenho do foguete, né? Que essa empresa dele é de exploração espacial. E aí ele mandou o tanto de satélite que fica ao redor do mundo. Essa foto aí é atrapalhando a visão hoje do mundo por causa desse tanto de satélite da empresa dele. Então ele faz a exploração espacial, começa a mandar esses satélites, porque não consegue mandar as pessoas, mas mandar satélite já é uma coisa que as pessoas que a tecnologia já alcançou há muito tempo, né? Então, os satélites são enviados. E aí ele cria uma outra empresa. Essa outra empresa é a Starlink. E a Starlink é o seguinte, é para dar conectividade para todo mundo. Então, em lugares que as pessoas não conseguem conectar, basta ter uma antena como essa que conecta, porque tem satélite espalhado no mundo inteiro. Então, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar mesmo, conecta. É isso que a Starlink traz para o mercado, coisa que as tecnologias anteriores você sabe que ainda não tinha isso, né? Tem lugares que não tem internet. Então, com Starlink você tem internet em qualquer lugar. E qual é a ideia dele, então, em ter SpaceX? Ó, ele é dono de várias organizações, ó. Tem aqui, depois vocês dão uma lida, ó. Starlink, eu só quero falar dessas aqui, né? Mas tá aí, ó. Starlink, SpaceX e Tesla. A relação dos três, ó, juntamente com energia solar aqui também, ó. A relação dos três eu creio que você já está imaginando. Esse carro precisa conectar a internet. Esse carro precisa de uma conexão de internet em qualquer lugar. Porque o carro tem que se conectar em qualquer lugar. Porque se ele tirar a conexão, como é que ele guarda dados, usa dados, se ele tem que ficar consumindo isso toda hora? Né? Então o carro precisa dessas informações toda hora para se movimentar e para tomar as decisões certas. Então, uma internet que conecta em qualquer lugar. Ele criou isso, certo? E esse carro também precisa de energia solar. Então acaba que ele tem tecnologias de energia solar para esse carro aqui também. Tá? Então acaba que tudo está interligado e aí você começa a entender a visão desse cara aqui e tem várias outras coisas aqui. Aí recentemente o cara comprou o Twitter. Twitter, que é uma rede social com muitas pessoas. E as pessoas tentaram fazer conexão das coisas que ele já tem com o Twitter. E entrevistaram ele e ele falou, não, eu comprei o Twitter sem fins lucrativos. Aí você vai pensando aí o porquê que ele comprou. E aí você vê que ele trabalha, ó, com empresas de inteligência artificial, OpenAI, Neuralink, Future. Essa OpenAI ela é muito conhecida, tanto que ela é a que criou o ChatGPT, que nós vamos chegar lá.
Então tá aí, ó, ele é fundador de todas essas empresas e ainda investe muito, ó, tá vendo? Ele trabalha com investimento anjo, que é pegando aí pessoas do mundo inteiro que criam, né? As startups, esse angel investimentos, ele investe nas startups porque ele não tem o pensamento, ele não cria tudo, né? Ele vai consumindo o que as pessoas estão criando e vai também adquirindo novas empresas aí para o grupo dele que ele quer. E o objetivo dele, você já sabe, é inteligência artificial, é isso aí, ele vai trabalhar com essa ideia, tá bom? Então o cara é visionário mesmo, por isso que ele é bem comentado no mundo inteiro. Inteligência artificial, então, sendo usada na agricultura, sensores verificando o solo, a temperatura do solo, IoT, vou sumir aqui, IoT aí sendo utilizado, tá vendo? Verificando temperatura do solo, temperatura do clima, verificando tudo. E aí, a inteligência artificial, ela consegue usar esses dados ali, viu, gente? Ela consegue usar esses dados para gerar relatórios para a pessoa. O cara tá lá verificando lá, poxa, o solo tá assim, pô, esse solo aqui tá com a temperatura assim. Mas eu queria um relatório mais conciso. Aí a inteligência artificial vai relacionando e falando, ó, de acordo com os padrões que eu identifiquei do ano passado, juntamente com esse ano, ó, eu acho que em agosto, eu acho que você vai ter que tomar cuidado com a temperatura do clima. Então ele começa a fazer relação e pode pegar dados do Big Data, né, de relacionar com dados de outros países e mostrar várias oportunidades, só para você entender. E aqui eu coloquei essa foto aqui, de um gato e um cachorro para explicar aquilo que eu falei para vocês, do padrão, né? Então, por exemplo, essa foto ali de cima e essa foto de baixo você reconhece. Se eu te perguntar o que é aquilo ali, você vai falar, é um gato e um cachorro. Beleza, um gato e um cachorro. Como é que você sabe que é um gato e cachorro? Com a experiência do dia a dia, né? Com a experiência que você adquiriu ao longo do tempo, você de tanto ver gato e de tanto ver cachorro, você consegue criar esse padrão do gato e do cachorro na sua mente, né? Então você aprende porque você é um ser humano. Agora, quando eu te mostro essas fotos aqui e te pergunto o que é, você já vai ter mais dificuldade. Talvez você nem saiba o que são. Por quê? Porque você não aprendeu esse padrão. Você não aprendeu o que é cada animal desse. Então você não consegue identificar um padrão. Se você falou, parabéns. Se você não falou, isso ali é um ornitorrinco e aqui o dragão de Komodo. Então, agora você já consegue identificar um padrão. Quando você for vendo isso em vários lugares, esse padrão é estabelecido na sua mente e você já consegue identificar. Eu, por exemplo, não sabia o que era um dragão de Komodo. Depois que eu vi nas redes sociais, eu comecei a identificar. Então, agora você já sabe como é que você aprende. Você reconhece um padrão, com experiência esse padrão vai ficando na sua mente. E a inteligência artificial consegue identificar esses padrões? Sim, se você treinar ela, mostrando um monte de foto de gato, mostrando um monte de foto de cachorro, ela vai conseguir identificar um padrão dessas fotos e a diferenciá-las e saber reconhecer também. Aí você fala, mas a inteligência artificial hoje, ela consegue verificar essas imagens? Sim. Hoje a inteligência artificial consegue verificar imagens, ela consegue capturar da câmera, a gente já sabe isso, que é a identificação facial. Então ela consegue identificar tudo. Por exemplo, eu tenho uma inteligência artificial aqui no meu celular, que quando eu vejo um bicho estranho, um inseto estranho, ou uma planta, eu aponto a câmera para ele e pergunto, o que é isso aí? Ele me fala. Ele reconhece o padrão da planta e me mostra. Pode ser que ele erre? Pode. Mas é pouco provável que ele erre. Ele erra, mas é bem pouquinho o percentual de erro. Tá? E uma pessoa erraria muito mais fácil, às vezes nem saberia o que era. Tá? Então, hoje, esse reconhecimento de padrões através de imagens, vídeos, fotos, é usado na agricultura. Porque às vezes o cara quer identificar um tipo de inseto, um tipo de planta que pode estar estranha, então acaba que a inteligência artificial acaba gerando relatórios para ele e mostrando melhores, dando dados para melhora da decisão dessa pessoa, tá? Na saúde, ó, identificação aí, ó, através de imagens, identificando padrões também, ó. Consegue identificar uma lesão ali, ó, uma área que está diferente.
ele conhece um monte de foto de crânio ali, de cérebro, né, das pessoas. Foi treinando a inteligência artificial, mostrando um monte de coisa para ela. Quando ela viu que tem algo diferente, ela começa a desconfiar e te mostra, essa área aqui está meio estranha. Então acaba que, olha lá, o exame compatível com lesão isquêmica, 93,6% de confiança. Tá vendo? Então, claro, não é a inteligência artificial que vai falar assim, ó, esse cara tá com problema. Não, ele vai mostrar, vai indicar que existe uma coisa diferente ali, ó, e você que toma a decisão. Se vai operar a pessoa, se vai tratar da pessoa, não, você toma a decisão. Mas isso ajuda o pessoal da medicina a identificar coisas diferentes, que seria complicado ele identificar assim simplesmente a olho nu. Tá? Então, cientistas treinam a inteligência artificial para apoiar no diagnóstico de AVC. Apoiar, tá vendo? Não é resolver o problema, é apoiar. A inteligência artificial também, usando esses padrões de reconhecimentos através de câmeras e imagens, está sendo usada na segurança pública. Internet das coisas se conectando aí, com as coisas se conectando com a internet, usando informações, armazenando na nuvem, dados, e aí usado na segurança pública também, para reconhecimento de carros roubados, placas adulteradas, pode encontrar também pessoas aí que praticaram algum tipo de crime, alguma coisa do tipo, né? Então tá aí, ó. Agora a estrutura básica da inteligência artificial aumentou com a IoT, e a gente pode acrescentar mais coisa aqui, que a robótica está evoluindo. Então, agora a gente pode incluir também a robótica. Aí você fala, a robótica não já vem de muito tempo? Tem, muito tempo. Desde muito tempo nós temos a ideia do robô. E o robô foi evoluindo com o tempo, né? Software simples, o software foi evoluindo, sensores vão evoluindo, a IoT, conectividade, né? Porque o robô tem que conversar, tem que identificar que a pessoa está próxima dela. Né? Um robô que vai comunicar comigo, ele tem que saber que está perto de mim, senão ele passa por cima, né? Então, sensores de aproximação, conectividade, energia, porque o robô é uma máquina, tem que ter energia, senão um robô ligado na tomada, sair com a extensão não tem lógica. Então, tudo evoluindo. Aí a robótica começa a evoluir também, ela começa a falar, agora sim, agora eu posso criar isso aqui para o meu robô. O meu robô que era fraquinho, agora vai virar um robô melhor. E aí é uma coisa puxando a outra. Aí o robô evoluindo, agora a gente tem que fazer algoritmos, né? Algoritmos que possam ser identificados pelo robô também, softwares que a gente possa fazer com que a estrutura do robô, a estrutura física consiga ser identificada, bibliotecas que podem ser usadas por dispositivos diferentes. Então você começa a ter aí uma série de coisas interconectadas. Mas de fato aqui, a gente começa a ter uma evolução dos robôs e o robô começa a entrar aqui também na parada. Então agora não só dispositivos, computadores e coisas podem usar esse cérebro inteligente, esse algoritmo inteligente. Agora a gente pode treinar robôs. Já treinava, mas vamos treinar mais ainda. A robótica começa a evoluir junto. E aí, o que vai acontecer, hein? Vamos chegar lá. Daqui a pouco a gente volta.